Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula de ótica, dando continuidade aí à aula passada, onde nós estávamos falando aí sobre absorção, reflexão e refração, né? Alguns fundamentos da ótica básica. E na aula passada eu citei para vocês a questão da absorção e falamos sobre o preto absoluto, né? Que é aquele material que vai absorver tudo que bate nele, ele não tem reflexão nenhuma de luz e por isso você tem a impressão de que aquilo é plano, você não consegue ter a sensibilidade da terceira dimensão. Então hoje, para nós começarmos a nossa aula, eu vou começar mostrando um vídeo sobre isso, porque isso às vezes é difícil de conceber, a gente acha assim, o professor tá viajando, ou então ele está exagerando. Então nós vamos ver um videozinho de 50 segundos aqui, bem rapidinho, que exemplifica um pouco isso. Lembrando que os slides estão disponíveis para vocês aqui embaixo na descrição. E hoje nós temos a nossa primeira lista de exercício, então vai ter também aí o link com a lista de exercício em PDF para você poder testar os conhecimentos que você adquiriu na aula anterior e nesta aula aqui. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Olha lá, aqui nós temos um vídeo que demonstra a famosa tinta Vanta Black. Olha que surreal, gente. Quando você vê a imagem inicial, você simplesmente vê uma folha, né, um painel preto, mas na verdade isso tem uma máscara. Consegue ver? Agora dá para ver tranquilamente, mas olha a diferença. A máscara, quando vista de frente, ela absorve tanto a luz que nós não temos essa relação de sombra que a máscara em si simplesmente desaparece no plano. Aqui está a máscara solta, ó. Olha como isso é surreal. Quando você vê de frente a máscara, você simplesmente vê um círculo, né? Uma esfera preta. Olha isso. Então isso é o que nós chamamos de absorção total, né? Na verdade, essa absorção não é absorção total, ela está bem próxima de ser. Ela chega em 99,96% de absorção da luz, né? Daquilo que é visível para nós. Então ainda não é a perfeição, mas chega bem próximo, né? Bem legal. Então vamos dar uma continuidade aqui. Então, lembra que nós falamos que a absorção está relacionado à absorção dos raios luminosos, né? Então ela absorve a luz. Então aqui a gente vai fazer um teste, ó, colocando luz em cima das superfícies e olha a tinta deles, né? O Vanta Black. Vamos dar uma revisada aqui, ó. Aqui nós temos uma folha comum, né? Uma cartolina comum, algo assim. Aqui nós temos a tinta mais escura que nós já tínhamos no mercado e aqui nós temos a nova tinta que é o Vanta Black. O Vanta Black não é uma novidade tão grande, tá, gente? Já está no mercado faz alguns anos. A gente vai até ver que tem algumas aplicações para ele. Então, olha só, se eu não me engano, a Montblanc lançou esse relógio há alguns anos, aonde o fundo dele é pintado com essa tinta, com Vanta Black. Então você simplesmente não tem aquela visão, né, aquela sensação de três dimensões do fundo. É como se o mecanismo do relógio tivesse tipo, meio que flutuando num abismo, assim, bem interessante, bem top. Pena que não cabe no meu orçamento, mas é um relógio lindão, fala aí. E a BMW lançou também um veículo, e é o veículo mais escuro que nós temos no mundo, né? Então, quando a luz bate nesse veículo, a luz simplesmente não reflete, como vocês viram ali atrás. Então, é até difícil você ter a sensação das curvas do veículo. Aqui você consegue visualizar um pouco, porque eles deram uma tratada na imagem para que as pessoas pudessem ter uma noção do design do carro em si. Mas se você olhar de lado, você veria basicamente um plano negro, o que é bem massa. Então, carrão aí que a BMW lançou também usando essa tecnologia. Bom, dito isso, vamos para a aula de hoje, onde nós vamos falar sobre os fundamentos óticos. Então, dentro da ótica nós temos alguns fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento da independência. O que é independência? Independência, também conhecida como independência dos raios luminosos, diz que a luz ela se propaga quando você cruza um raio de luz com outro, ela simplesmente passa por esse raio de luz como se não fosse nada e continua a sua propagação. Então vamos dar uma olhada. É como se fosse nós observarmos esse ponto aqui. Então esse ponto aqui você vê dois raios de luz se encontrando. Aqui não é tão nítido, aqui é mais nítido que eles estão se encontrando, né?
você vê que nessa região aonde eles se encontram, a cor fica até um pouquinho mais intensa, ó. Você consegue perceber. Bom, o que acontece quando dois raios de luz se encontram? O que acontece com eles é que eles continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então eles se cruzam, nesse ponto a luz fica um pouco mais intensa, mas eles continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. E aí um aluno falou para mim assim, professor, mas isso é óbvio. Um dia numa aula ele falou assim, professor, isso é óbvio, não sei nem o que o senhor está falando disso. Gente, não é tão óbvio assim. Não são todo, não é tudo que funciona dessa forma, tá? Por exemplo, eu não consigo, se fosse assim, eu não precisaria colocar rotatórias. Os carros poderiam simplesmente cruzar, num cruzamento qualquer, os carros poderiam simplesmente ficar cruzando, já que um carro passaria por dentro do outro. Ou então dois rios, quando se encontrassem, eles não se juntariam e formariam um rio só. Eles passariam um pelo outro como se não existisse e iriam embora, né? Então isso é uma propriedade de ondas eletromagnéticas. Então a luz tem essa propriedade. Ela tem a independência dos seus raios, então quando um feixe encontra o outro, eles simplesmente continuam sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Outro fundamento muito importante, gente, é o fundamento da reversibilidade. Meu professor costumava dizer o seguinte, ele costumava dizer que a reversibilidade é, resumindo, né, é aquilo que você vê também te vê. Ou seja, aquilo que você consegue ver num espelho plano, aquele ponto também conseguiria te observar. Não sei se você consegue entender isso. Então vamos lá, eu olho pelo retrovisor e estou olhando para alguém no banco de trás do meu carro. Se eu estou conseguindo enxergá-la, ela também consegue me enxergar. Porque o mesmo caminho que a luz faz para ir, a luz faz para voltar. Então você tem sempre a mesma relação de visibilidade, tá bom? Então se você está no Uber e você está ali no banco de trás, dando uma paqueradinha no motorista, ele está te vendo, beleza? Se você vê ele, ele também te vê. Princípio da reversibilidade. E aqui nós temos, gente, a ideia de formação de imagem. Então aqui nós temos uma câmera escura, né? Uma das primeiras máquinas fotográficas. Aqui nós tínhamos um princípio onde a pessoa desenhava, né? Então você percebe que a luz entrava aqui, era refletida nessa prancha em 45 graus e era meio que sobreposta aqui sobre um plano, aonde a pessoa podia então desenhar aquela imagem ali, tá? Isso antes de nós termos os filmes fotográficos, que a imagem ficava registrada no filme. Mas essa ideia é muito interessante, né? Essa ideia foi definida por Newton também. Newton fez bastante descoberta também na hora da ótica, tá, gente? Então, assim, o que Newton descobre? Descobriu que se você tiver um ambiente totalmente escuro e você fizer um pequeno orifício, né, um pequeno buraquinho nesse recipiente, a luz, ela reflete-se no objeto que você está observando. É que aqui é uma vela, ela emite luz, né? Mas digamos que isso aqui fosse um objeto qualquer. O que acontece? A luz que vem do meio externo, seja do sol, de uma lâmpada, ela bate nesse objeto e é refletida. Então, esses raios de luz que são captados, ó, eles se misturam ao longo do caminho, né? Mas quando você tem um pequeno orifício, você limita a passagem desses raios. Então, você consegue ter uma imagem mais precisa, não, você consegue ter uma imagem do que você está tentando observar. Então, a luz bate aqui e ela é refletida lá embaixo. A luz bate aqui e ela é refletida lá em cima. E basicamente esse aqui é o funcionamento do olho humano, tá, gente? Então, tudo que nós enxergamos assim, de ponta cabeça, tá? Nosso olho funciona da mesma maneira. Você tem um pequeno orifício ali, que é para onde você tem a captação da luz. Nós vamos falar depois sobre a visão humana, e aí eu vou citar os termos corretos, biológicos, para isso, tá? Não se preocupe. Mas a ideia é essa: seu olho tem um pequeno orifício, aonde a luz entra, e essa imagem então é formada ali na nossa retina, tá? E essa imagem é formada de ponta cabeça. O que faz com que nós enxergamos as coisas em pé, né? Vamos colocar assim, é o nosso cérebro. O nosso cérebro é o processador, é aquilo que desinverte, tá? Na câmera digital, quando você tira uma foto, ela também sai de ponta cabeça. Mas o seu celular, o seu computador, ele já processa a imagem e coloca ela na posição correta. Beleza? Os filmes antigos, eles captavam as imagens e os filmes ficavam de ponta cabeça. Depois nós virávamos o filme para olhar, né?
mas a posição dele, se você olhasse direto, é que não tem como, né? Mas se você olhasse as imagens direto da câmera, né? Abrisse o filme direto na câmera ali, você ia ver que as imagens estavam sendo registradas todas de ponta cabeça. Então, essa é uma informação que eu particularmente acho bem interessante. Todos nós vemos as coisas de ponta cabeça, é o nosso cérebro que desinverte isso para nós. Bom, essa relação de formação de imagem, ela pode ter uma formação de imagem ampliada e às vezes reduzida. Então nem sempre você enxerga a imagem no tamanho que ela realmente é. Acho que isso fica bem claro, né, gente? A nossa retina ela é bem pequena, o nosso olho é pequeno, né? Mas mesmo assim eu consigo pegar um elefante e formar essa imagem dentro do meu olho, dentro da minha retina. Então, nesse caso, eu estou formando uma imagem reduzida, né? Bem reduzida. Se eu observasse apenas na mesma proporção, eu não veria basicamente nada, né? Porque meu olho é muito pequeno, só conseguiria enxergar talvez coisa. Seria essa gama de amplitude que eu teria na visão. E não é o que acontece, né? Então nós temos imagens reduzidas e ampliadas. E para você saber se a imagem está ok, né? Ou qual a relação da imagem com o tamanho real do objeto, nós vamos usar essa equação aqui. Por enquanto você não precisa se preocupar com ela, depois eu vou mostrar aplicações dela para vocês, tá? Bom, eclipse. O eclipse também é um fenômeno óptico, então vamos dar uma olhadinha nele. Aqui você tem imagens de eclipse, né? Bem bonitas, por sinal. E aqui nós temos, então, uma situação de como é formado sombra e penumbra. Então, o eclipse, ele é interessante, mas o mais interessante é como que se forma sombra e penumbra dentro do conceito físico, né? Então, muitas questões vão te perguntar isso, tá? Ele vai te dar um esquema e vai perguntar aonde vai estar sombra e aonde vai ter uma penumbra. E você, como aluno, precisa entender isso. Então, olha só, quando você tem uma fonte de luz e um objeto, esse objeto provavelmente vai causar uma sombra numa outra superfície. Então imagina que isso daqui é uma lanterna, você está com uma fonte de luz, e isso daqui é um objeto qualquer, pode ser o seu livro didático, né? Então você pôs o livro e você vai observar o que acontece na parede. A regra é muito simples, você vai pegar da parte de cima da fonte, tá? Então essa é a fonte de luz, vou pegar aqui da parte de cima dela, vou traçar uma linha até a parte de cima do livro, e vou continuar essa linha até a parede. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou pegar a parte de baixo da fonte, traçar uma linha até o objeto e depois traçar essa linha até a parede. Essa região formada entre as duas linhas traçadas é a região que nós chamamos de região de sombra. Então aqui você vai ter realmente uma sombra, uma ausência de luz, né? Às vezes você tem luz de outros meios, mas desta fonte aqui, toda a luz que viria para cá foi absorvida, ou seja, ficou nesse livro, tá bom? Ela pode ter até sido refletida, mas ela não passa do livro. Agora, gente, óbvio que sombra só é formado por objetos opacos, né? Se for um objeto translúcido ou transparente, a luz vai passar por ele e aqui você não vai ter sombra. Estou falando de objetos opacos, tudo bem? E como é que eu sei aonde se forma a penumbra? Primeiramente, o que é penumbra, professor? Penumbra, alguns professores gostam de falar que é a sombra da sombra, mas na verdade é aquela, vamos colocar assim, aquela sombra mais clarinha, sabe? Quando você aproxima a sua mão da mesa, talvez você possa fazer até esse teste aí na sua casa. Quando você aproxima a mão da mesa, você vê uma região de uma sombra bem intensa. E ao redor você vê uma região de uma sombra mais clarinha, meio bagunçada ao redor daquela imagem. Isso é o que é chamado de penumbra, tá bom? Não é uma sombra total, não é uma ausência de luz total, mas você tem uma pequena parte da luz sendo absorvida também naquela região. Então olha só, como que eu determino a região de penumbra? Você vai pegar a parte de cima da fonte, você vai traçar uma linha até a parte de baixo do objeto. Então agora é cruzado, hein? E você vai pegar a parte de baixo da fonte e traçar uma linha até a parte de cima do objeto. Essas linhas vão formar a região que nós chamamos de penumbra. Então, para você achar sombra e penumbra é assim. Parte de cima da fonte com parte de cima do objeto, parte de baixo da fonte com parte de baixo do objeto, região de sombra. Cruzando parte de cima com a de baixo e de baixo com a de cima,
você tem penumbra. Depois nós podemos fazer algumas questões disso para fixar o conteúdo. Próxima aula a gente trabalha só com resolução de exercícios, tá bom? E é exatamente isso que acontece num eclipse, né? Então, aqui nós temos Sol, Terra e Lua. Olha o que acontece, a parte de cima do Sol com a parte de cima da Terra cria essa região aqui, né, essa linha de sombra. E a parte de baixo do Sol com a parte de baixo da Terra vai fechar, então, essa região. Então, nós temos aqui uma região de sombra causada pela Terra. Nesse momento, quem se encontra na região de sombra? A Lua, né? Então, nós temos aí um eclipse. Eclipse Sol, Terra, Lua. Perceba que nós temos também uma região de penumbra que é formada aqui, né? A Lua, às vezes, também ela acaba entrando nessa região de penumbra. Essa daqui é uma representação de um eclipse total. Gente, é óbvio que essa linha branca aqui é só para você conseguir continuar visualizando aonde está a Lua, né? Se o eclipse é total, essa região aqui você já não vai estar enxergando nada, vai ter só uma imagem escura aqui, né? Mas ela vai então perdendo, ó, a sombra da Terra vai cobrindo ela, e ela vai aos poucos então sendo apagada, sendo coberta pela sombra da Terra, beleza? E nós temos também a outra possibilidade, né? Que é eclipse Sol, Lua, Terra. Então agora não é a Terra fazendo sombra na Lua, mas o contrário, a Lua fazendo sombra na Terra. Perceba que nesse tipo de eclipse, a região que fica sombreada ela é bem menor. Por quê? Porque a Lua é bem menor do que a Terra. Então quando você pega aqui parte de cima do Sol, aqui, parte de cima do Sol com parte de cima da Lua, e a parte de baixo do Sol com parte de baixo da Lua, você forma um pequeno pontinho, né, de sombra real, né, na Terra. Por isso que às vezes você escuta falar, vai ter um eclipse hoje que vai dar para ver na África do Sul, que vai ser possível ver da Índia, que vai ser possível ver da China, né? E a região ao redor desse ponto, na onde o eclipse está rolando, vai estar na região de penumbra, tá bom? Então ela vai se sentir ali no eclipse também, porque ela vai estar nessa relação de penumbra. Tudo bem? Ok. É isso, né, gente? Então hoje nós falamos sobre os fundamentos óticos. Acho que foi uma aula bem densa também de conteúdo, né? Como eu disse, tem bastante teoria, né? Nessa parte de física ótica, nós temos bastante teoria. Então é importante que se você pegue o seu material didático, né, caso você esteja com o seu livro aí por perto, e dê uma relembrada, dê uma reestudada nisso daí mais a fundo, porque o livro ele sempre é mais profundo do que uma aula explicada, né? Aqui nós passamos sempre a explicação, mas de maneira mais resumida, de maneira mais direta. No livro você vai achar isso de uma maneira um pouco mais densa. Caso você queira se aprofundar, o livro está aí para isso. Mas eu vou estar deixando os slides aqui embaixo. Eu condensei a aula passada e essa aula num único slide, tá bom? Então o mesmo slide da aula 1 e da aula 2 é o mesmo documento, né? Vai ser os slides da aula 1 e aula 2, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Lembrando que você não pode deixar de deixar um like aqui e se inscrever nesse canal, porque você estará me ajudando bastante, tá bom? Um abraço.